Suas irmãs, vai ao rei. Os homens, vai a ele, vai. Só para quem vai para o céu, vai. Coroamos, vamos louvar o Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Todo nosso ser a ti. Amém. Aplauda o Senhor, que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo bem? Mais ou menos, né? Tudo bem? Amém. Que bom estar com você aqui nesse domingo de manhã para celebrarmos o nosso culto ao Senhor. Lu, como tem rostinhos novos aqui, cara. É muito bom ver muita gente nova chegando. Isso alegra o nosso coração de saber que a nossa comunidade está crescendo para a glória do Senhor, né? Novas pessoas estão chegando e isso alegra o nosso coração de saber que as pessoas estão sedentas por Cristo. Quem aqui não me conhece? Tem alguém aqui que não me conhece? Todo mundo me conhece? Visitantes, né? Meu nome é Evandro Macaúba, eu sou pastor de jovens aqui, e mais uma vez sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz de receber mais uma família aí, nos visitando aqui na nossa casa no culto de domingo. Deus abençoe. Bom, Lu, posso dar 2 recadinhos bem rapidinho? Bem rapidinho. Gente, Acampa Colide 2024. Nosso acampamento dos jovens e adolescentes de 2024 vai ser na primeira semana de outubro. Então, as vagas realmente já estão se encerrando. A gente tem uma quantidade um pouco menor do que nós tínhamos de capacidade o ano passado. Tá? Nosso acampamento vai ser na praia, lá em Ilha Comprida, um acampamento totalmente preparado, né, para receber a nossa igreja. Então, vocês aí, pais dos adolescentes, fiquem tranquilos, tá? Que nós estamos preparando todo um esquema reforçado de segurança, tá bom? Para os jovens e para os adolescentes não fazerem nenhuma besteira na praia, tá bom? O fato de ser na praia não significa que a gente vai deixar eles à vontade lá, tá bom? Todas as atividades que vão acontecer na praia serão monitoradas por nós, pela coordenação lá do acampamento, tá bom? Então, com relação a isso, fique tranquilo, que a gente está pensando até em contratar a CIA e a SWAT para fazer a segurança dos jovens e dos adolescentes, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Outra coisa, se você sentir no coração e puder abençoar alguém nesse acampamento, a gente vai ficar muito feliz, vai agradecer muito a vocês, tá bom? Tem algumas pessoas que não têm condição de ir, né, por conta da parte financeira. Então, se você quiser abençoar um jovem, um adolescente, depois você nos procura lá no final do culto, tá bom? Vai ter um jovem e um adolescente provavelmente lá na porta. E se você quiser, você pode abençoar, tá bom? E outra medida que a gente está tomando aqui, para justamente abençoar, né, essa galera que não pode ir, no dia 24/8 a gente vai fazer um hambúrguer, né, o já tão famoso burger aí, e dessa vez a gente vai fazer lá em casa. Por que a gente vai fazer lá em casa? Porque a gente vai fazer hambúrguer na brasa. Então, o que já era bom, vai ficar melhor ainda. É aquele hambúrguer com blend de carne especial com bacon, um pão de hambúrguer na massa de pão francês, ó, coisa linda, queijo especial, uma maionese caseira, batatinha frita e um refri. Vai ser um combo, R$35, beleza? E a gente vai ter delivery. Por quê? Porque vai ser num sábado. Então a molecada aí vai arrumar um esquema de entregar na sua casa. Vai entregar na sua casa. Você não vai precisar nem levantar do sofá. Você só vai pedir, vai rolar o WhatsApp, você vai pedir pelo WhatsApp. Então se programe, a gente já vai estar vendendo o combo aqui hoje na saída.
se programe, tá bom? Porque a gente vai fazer um esquema para poder fazer as entregas, tá bom? Então, a gente vai ter algumas janelas de entrega para a gente conseguir atender todo mundo. Você vai poder buscar também lá em casa, beleza? Mas a gente vai fazer o delivery. E é isso. A gente conta aí com o apoio de você que puder abençoar um jovem ou um adolescente para o acampamento. E se você também puder abençoar no hambúrguer que vai ser no dia 24/8, vai ser uma bênção também. E se você ainda é jovem e adolescente e ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você tiver algum problema financeiro, nos procure, tá? Ninguém fica de fora. A gente está se organizando, mas já está muito perto. A gente está se organizando, de fato, para não deixar ninguém de fora. Tá bom? Deus abençoe. E eu espero que, assim como foi no ano passado, a gente tenha um tempo especial com os jovens e os adolescentes da Igreja Batista de Vila Euro nesse ano. Beleza? Dito isso, né, eu vou continuar aqui com o tema das bem-aventuranças. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mateus 5, 6 e 7. Tá bom? Então, se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia aí. E para a gente começar, vamos orar. Para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações e fale à nossa mente. E para você que também aí vai assistir esse culto depois, né? Esse culto vai ser gravado. Deus te abençoe também e que essa mensagem seja uma bênção para a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse domingo. Te agradecemos pelo tempo especial, pela honra e pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de te adorar. De podermos, ó Deus, prestar o nosso culto racional ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra, ó Deus, que não erra, que não falha, que não volta atrás, a Tua palavra que traz salvação e liberdade para nós, que essa mensagem, ó Deus, penetre nos nossos corações e nas nossas mentes. E de fato, ó Deus, faça com que tenhamos sede, fome, ó Deus, de justiça. Ah, Senhor, e que saiamos daqui como irmãos, ó Deus, misericordiosos. Em nome de Jesus, nós clamamos a dependência pelo Senhor, ó Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu, Deus, em particular, em nome de Jesus, te peço, Senhor, usa a minha vida, porque eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas o Senhor, ó Deus, através das tuas santas e sagradas escrituras, tem, ó Deus, muito para comunicar conosco. Assim, Deus, eu oro e te agradeço por esse domingo especial nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Abriu sua Bíblia aí? Então, Mateus 5, 6 e 7 diz o seguinte: Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E nós vamos dividir essa mensagem em 2 blocos. A gente vai falar primeiro sobre fome e sede de justiça, e depois a gente vai falar sobre misericórdia. E é importantíssimo, já logo de cara, nós entendermos o seguinte, que essa fome e sede de justiça que nós lemos aqui nas Escrituras, ela tem a ver totalmente com o lado espiritual, ou seja, daquilo que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. E vai ficar mais claro isso, conforme a gente vai avançando aqui na mensagem, tá? E aí, a palavra do Senhor em Mateus 6,33, ela diz o seguinte: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Algumas traduções diz, de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui a gente já tem uma noção, né, de que buscar o reino de Deus e sua justiça está literalmente ligado com as coisas espirituais. E aí a gente pode aqui falar de 3 aspectos relacionados à justiça que estão na Bíblia, que é o lado legal, o lado moral e o lado social da justiça. E aí, continuando acerca do que eu falei para vocês agora, sobre ser espiritual, Paulo descreve que os judeus buscavam justiça, mas eles não alcançaram essa justiça, por quê? Porque eles buscavam a justiça de modo errado. Por quê? Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E talvez esse seja o nosso grande erro. Muitas vezes a gente ainda não conseguiu entender como é que funciona, como é que é a lógica da justiça de Deus. Eu acho que isso é muito importante para nós, para a gente ter realmente essa identidade e entender exatamente o que o Senhor quer comunicar conosco,
quando ele fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí, se você quiser, abre sua Bíblia aí, em Romanos 9, do 30 ao 32. Romanos 9, do 30 ao 32. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E aí, aqui rapidinho, Romanos 10, 4. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. E aí o nosso grande erro, muitas vezes, de nos apoiarmos na nossa justiça e acharmos que essa justiça tem alguma coisa a ver com Deus. Quando, na verdade, a justiça pela qual nós temos que buscar está contida aonde? No seu manual prático de fé, que é a nossa Bíblia. E aí a gente começa a entender que a lógica da justiça de Deus, ela não tem nada a ver com a lógica da justiça dos homens. Uma lógica que sempre se coloca em primeiro lugar, uma lógica que sempre reivindica direitos, não é mesmo? Uma lógica que busca sempre o bem pessoal, quando na verdade a justiça de Deus, ela nos direciona para um caminho onde nós olhamos sempre e colocamos sempre em primeiro lugar as outras pessoas, né? Se a gente trouxer aqui para o nosso cotidiano, a gente pode usar um exemplo bem simples. Uma fila num determinado lugar. Quem é que tem o direito de estar em primeiro? Aquele que chegou em primeiro, certo? E aí, com Cristo, a gente aprende e a gente começa a entender que é muito mais proveitoso se colocar em último e ceder o nosso lugar do que realmente reivindicar um direito que de fato é nosso. A gente começa a entender que a justiça se baseia em olhar para o próximo, em atentar para aquilo que é importante para o próximo, sabe? Buscar algo que seja justo e que satisfaça o meu próximo. Afinal de contas, ame ao Senhor com todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e semelhantemente ame ao seu próximo. E o nosso grande problema é esse, né? Em questões mais complexas da vida também, a gente costuma usar a nossa própria justiça para condenar as pessoas, e esquecemos, né, que se nós fôssemos, se a mesma régua fosse usada para nós estaríamos consumidos, nós não estaríamos aqui, né? Essa justiça também tem a ver com entender que, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. E é essa fome, e é essa sede de justiça que nós temos que ter. De olhar ao nosso redor, abrirmos as Escrituras, olharmos para a palavra de Deus e entendermos esse aspecto tão importante, de entendermos que pela graça nós estamos aqui. E é através dessa graça que ela vai nos dando essa fome, essa sede. E a gente só vai compreender de maneira perfeita isso, a gente só vai conseguir aplicar isso de maneira perfeita se a gente estiver muito bem alinhado com o que as Escrituras nos dizem para que a gente faça. Então é muito importante que você crie e tenha uma identidade bem firmada com Deus, para que você consiga entender aquilo que é justo diante do Senhor. E a justiça pela qual nós devemos viver e pela qual nós devemos caminhar. A justiça moral é uma que fala de caráter, de conduta. Opa. O tiozinho que trabalha com TI, às vezes se atrapalha com tecnologia. Deu um pulo a mais aqui. A justiça moral é aquela que trata de caráter, de conduta, e que agrada a Deus.
É uma justiça que está no nosso interior, que vem do nosso coração e da nossa mente, das nossas motivações. E é dessa justiça que nós devemos ter fome e sede. E aí, abre a sua Bíblia aí em Romanos 13, que é um texto muito conhecido, que fala sobre isso, fala um pouco sobre isso. É um dos exemplos que trata sobre isso. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Talvez esse aspecto seja um dos mais difíceis para a gente seguir. Porque o Senhor, Ele não fala que só as autoridades eclesiásticas foram levantadas por Ele. Ele fala que toda a autoridade foi instituída por Ele. Então, o prefeito é uma autoridade instituída por Deus. O governador, o presidente, o senador, o deputado, o policial, o agente de trânsito, o juiz, a Receita Federal, todos são autoridades, e são autoridades instituídas por quem? Por Deus. Então, se eu e você, em nossa fome e sede de justiça, formos contra uma dessas autoridades, dizendo, mas a carga tributária que nós temos no nosso país é absurda, eu vou sonegar imposto. Você está indo contra quem? Contra a Receita Federal ou você está indo contra Deus? Fome e sede da justiça errada. Porque nós costumamos estabelecer a nossa justiça. Não é justo pagar imposto da maneira como nós pagamos. E aí, a gente se esquece de se apoiar nas Escrituras, e ela diz que toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. Policiais, as forças de segurança, são autoridades instituídas por Deus. E quem vai contra uma autoridade de força de segurança, vai contra o próprio Deus. E aqui a gente poderia continuar dando vários exemplos, né? Nessa parte aqui de ir contra as autoridades, que a gente, se eu não faço, a gente ouve as pessoas dizerem que fazem o tempo todo. E aí a gente precisa entender qual é o nosso papel na sociedade, aonde nós devemos estar inseridos e como nós devemos ser exemplo para as pessoas. Porque a nossa fome e a nossa sede de justiça, ela vai completamente ao contrário, ela é diametralmente oposta ao que o mundo diz que é justo. E é nessas horas em que mostrarmos essa fome e essa sede de justiça que nós temos, é que faz a diferença na comunidade onde nós estamos inseridos. E aí as pessoas vão começar a pensar, esse cara é doido, porque ele é o único cara que eu conheço que paga imposto. Ele é o único cara que respeita a autoridade governamental. Ele é o único cara que respeita a autoridade de força pública, de força policial. Esse cara é doido. O que tem nesse cara para ele viver dessa forma? Sabe, gente, a gente causa curiosidade nas pessoas às vezes. As pessoas às vezes olham para nós, a gente tem um modo de viver tão diferente, que acaba gerando uma curiosidade nas pessoas. Fala, cara, não é possível esse cara pagar imposto, sei lá, acho que chega a 27%? 27,5% de imposto de renda, por exemplo. Esse cara é doido, o cara está pagando 27,5% do seu salário e está feliz da vida todos os dias. Esse cara é doido. É uma doidura mesmo. Mas essas coisas nos diferenciam dos outros e as pessoas ficam curiosas. Falam, cara, como é que você pode ficar feliz com uma situação dessa? E aí, mano, é a brecha que o sistema queria. É a sua oportunidade, velho, de poder abrir a sua boca e falar, cara, é porque eu sou peregrino nesse lugar. É porque eu estou aqui e eu vou ficar pouco tempo aqui. Os meus olhos estão voltados para um lugar que isso não vai existir mais. Os meus olhos estão voltados para um lugar que isso não vai existir mais por toda a eternidade, cara.
Então, para mim, pouco importa se eu vou ficar aqui 70, 80, quando muito, 100 e poucos anos, aqui pagando e sendo esmagado por carga tributária ou por outras coisas que o mundo possa me pressionar. Eu estou numa fase transitória, isso vai durar pouco tempo comparado com aquilo que para mim é eterno. E aí ele vai achar você mais doido ainda. Que ele vai falar, como assim eternidade, sem imposto? Você está entendendo? Gente, é um negócio tão simples. Porque o Senhor, Ele é simples. Ele trata as coisas de maneira bem ordinária, bem simples. A gente é que complica as coisas. É fácil viver sob os principados e as potestades que regem esse mundo? Não é fácil. E o Senhor nunca disse que seria. Pelo contrário, você vai ter aflição, mano. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que quer vir depois de mim, você quer me seguir? Você tem certeza que você quer me seguir? Beleza. Então negue-se a si mesmo todos os dias, pegue sua cruz e siga-me. Só que existe a coroa da vida reservada para aqueles que o seguirem de fato. E é aí que reside a nossa esperança, sabe? É aí aonde a gente abre os olhos todos os dias e agradece, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma carga tributária de 27,5%. Obrigado, Deus, porque tem um radar de 30 km por hora que eu caio nele toda semana. Porque eu só tiro o pé do acelerador, o carro desce na ladeira e já, pum, toma uma multa. Né, minha Manuela? Não estou falando eu estou comentando com ela porque e tudo bem, Senhor, vamos lá, brother, vamos pagar essa multa. Porque vai ter um tempo que não vai ter multa mais, sabe? Vai ter um tempo que a Emanuela não vai brigar mais comigo porque eu fui desatento. E nem é porque eu sou doido andando com o carro, é porque eu sou desatento, entendeu? E, cara, isso não me abala, eu continuo olhando para frente, olhando para as coisas que me conduzem para Cristo. Então é isso, gente, a gente tem que olhar para essa justiça e ter fome dessa justiça, gente. Porque a gente vai mostrar algo moral para as pessoas que realmente impacta. E aí as pessoas vão ter curiosidade de saber o porquê que esse cara é tão diferente, essa mulher é tão diferente. E aí é onde nós temos a oportunidade de continuarmos seguindo a palavra de Deus. E enquanto estiver indo, pregue a palavra de Deus. E aí talvez, a semana que vem, tenha um amigo seu sentado aqui, num desses lugares que estão vazios, porque através do seu exemplo de vida, através das coisas que você faz que vão completamente ao contrário do que o mundo prega, ele conseguiu entender que ele também precisava disso, que ele também necessitava estar sentado nesse banco, para junto com uma comunidade, entender melhor quem é o Cristo que ele ouve falar através dos amigos. Parece até algo difícil de alcançar. Talvez você precise também exercitar mais a sua fé e a sua imaginação. Porque eu fico o tempo todo, cara, às vezes olhando para as pessoas no trabalho e falando, velho, como é que eu vou falar de Cristo para esse cara? O que eu posso fazer que aponte para Cristo, que a minha vida reflita Cristo para impactar a vida dessa pessoa? E aí, às vezes, é não pegar o papel da impressora. Apesar de que hoje em dia quase não tem mais impressora nos prédios corporativos, né, Lê? A impressora é tipo quase um dinossauro já, né? Mas, cara, quanta gente não faz isso, não é mesmo? Vou pegar a caneta do trampo aqui, tem um monte. Mano, isso é justiça moral, cara. Existe uma autoridade dentro da empresa que faz a gestão dessas coisas, mas você acha que, tem 40 caixas de papel A4 aqui, se eu pegar 100 não vai dar nada. Só que aí, mano, às vezes você está pensando que ninguém está olhando para você, aí você vai lá, pega 100 folhas de papel sulfite, aí tem um maluco lá de longe sentado na cadeira e fala, mas aquele maluco que pegou o papel ali não é crente? E está pegando o papel do trampo? Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu mesmo já fiz isso e me envergonho disso.
Demorou para mim entender essa justiça moral, sabe? De que, mas os caras faturam milhões todos os dias, eles vão sentir falta se eu pegar uma caneta. Essa é a minha justiça. A justiça de Deus diz, cara, isso não é teu, velho. Não é teu. Use no escritório e deixe no escritório. Esse é o nosso cotidiano, gente. Esse é o nosso dia a dia. Sabe? Isso é o que a gente vive todos os dias. Pequenas coisas que às vezes nos afastam da presença de Deus e não permite que outras pessoas usufruam dessa presença. Que elas vão olhar e falar, mano, mas se esse cara é o crente, aí eu nem quero participar disso aí, só nega imposto, pega a coisa no escritório, fala mal da polícia, fala mal dos governantes. Não é fácil, gente. Não é fácil. O Senhor não disse que seria. Só que os governantes, eles também são autoridades instituídas por Deus. Enfim, nem quero entrar muito nesse mérito, porque esse não é o propósito. E por último, mas não é menos importante, nós temos a justiça social, que se refere a buscar a libertação dos oprimidos, promoção de direitos civis, justiça nos tribunais, integridade nos negócios, honra no lar e nos relacionamentos familiares. Tem irmão que chega aqui, é uma benção, abraça todo mundo, beija todo mundo, parece prefeito. Chega em casa, é o cão com a esposa. Bate nos filhos. Mano, que mundo é esse que você vive? E você acha que Deus não está vendo isso? Eu não estou vendo, os nossos irmãos não estão vendo. Mas Deus está vendo. Sabe? É muito importante que nós, como cristãos, estejamos empenhados em sentir fome desse tipo de justiça comunitária, humana. Sabe? Olhar para aqueles que são necessitados, para que de fato a gente siga os passos de um Deus justo, olhar para aqueles que estão em uma situação difícil. E dito isso, meus irmãos, não vai ser possível a gente abraçar o mundo. Talvez a gente não consiga alcançar todas as pessoas. Talvez você nem deva fazer isso, porque você não vai fazer bem, você vai querer abraçar o mundo, você não vai fazer nada direito. Mas eu gosto de usar um exemplo que é muito legal, que é um cara que está andando na praia. Não sei se você já viu essa cena, que a maré baixa e fica um monte de estrela do mar na areia, que elas encalham. E aí tem um cara, velho, tem centenas, milhares de estrelas do mar no chão, e ele vai, pega uma, joga para a água, aí continua caminhando, está fazendo a caminhada dele matinal, pega outra, joga para a água, e vai fazendo isso ao longo da caminhada dele. E aí passa um cara do lado dele e fala, velho, o que você está fazendo, cara? Você tem milhares de estrelas do mar aí, não vai fazer diferença nenhuma isso que você está fazendo. Ele fala, talvez você tenha razão, mas para essa daqui vai fazer diferença. E joga a estrela do mar de volta para a água. Então talvez a nossa fome, a nossa sede de justiça, não vá abraçar todo mundo. Talvez eu mesmo não seja o melhor exemplo, talvez eu não consiga alcançar todo mundo com o exemplo, mas eu vou tentar ser o mais piedoso possível, eu vou tentar ser o mais parecido com Cristo possível todos os dias, porque talvez para aquela pessoa pela qual você vai mostrar justiça, fome e sede de justiça, para ela faça a diferença. E talvez eu faça a diferença positiva na vida de um, e talvez eu faça a diferença negativa na vida de 10, porque eu sou um cara humano, eu também estou sujeito aos mesmos erros que todo mundo está, e eu acho que o grande segredo é a gente continuar olhando para frente. Deus, eu preciso continuar melhorando, o que eu preciso fazer para melhorar, para alcançar de fato a sua vontade, e assim o meu próximo consecutivamente. Isaías 1,17 diz o seguinte: aprendam a fazer o bem, busquem justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos e lutem pelos direitos das viúvas. Isso é a justiça social. E você já parou para pensar que essa fome, ela não é saciada? Ainda que exista um texto, né, que diz
João 4, 3, 14, Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Essa fome e essa sede de justiça, ainda que a gente receba isso do Senhor todos os dias, ainda que ela seja saciada, porque há uma promessa de saciedade aqui, a gente vai continuar tendo sede. O que eu quero dizer com isso? Que sede é essa? Palavra de Deus. Se você parar de beber dessa fonte, você vai perder o senso de justiça. Você só vai conseguir parar de beber dessa fonte o dia que você estiver do lado direito do Senhor. Enquanto você não estiver do lado direito de Deus, você precisa consumir dessa fonte todos os dias. Quanto mais você beber dessa fonte, mais você vai ter sede. Porque a palavra de Deus, ela é insaciável. Você começa a buscar de uma forma que, cara, você fica maluco, você não quer parar. Ela causa esse sentimento em nós, e ela precisa causar esse sentimento em nós. Dessa busca insaciável o tempo todo. Porque se você parar, você vai deturpar o seu senso de justiça. E aqui eu quero chamar uma atenção especial para isso. Porque nós, como cristãos, conforme vão passando os anos, a gente acha que está tudo bem, essa fome já foi saciada, e eu já tenho tudo que é necessário para continuar a caminhada. E aí esquece de olhar para a Bíblia. Esquece de ter relação todos os dias com Deus, de priorizar um relacionamento todos os dias com Deus. A gente começa a viver de coisas do passado. No passado, aquela cruzada missionária, que maravilha, eu estava lá quando 1000 pessoas aceitaram Jesus. Que maravilha, quando eu fiz aquela viagem missionária para o Egito, em 2018, muçulmanos aceitaram a Jesus. E aí você olha para frente, está vazio, não tem nada, você não realizou nada para frente, você está vivendo do passado. Por quê? Porque você parou de se alimentar de algo que vai te dar fome e sede todos os dias. Então tenha muito cuidado, porque os anos de caminhada não significam que você já tem tudo que você precisa. E aí, misericórdia, misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque eles vão ser tratados com misericórdia. A misericórdia, gente, ela está ligada diretamente com o amor. Eu vou ler um texto rapidamente aqui, a parábola sobre a importância do perdão, que está lá em Mateus 18, do 21 ao 35, que é um texto muito conhecido por vocês. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo. Algumas tradições vão dizer: por favor, tenha misericórdia, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da sua presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, tenha misericórdia comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor o chamou, o homem cuja dívida dele havia sido perdoada, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida.
assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Não tem como ter misericórdia e não ter perdão envolvidos, os dois caminham juntos. E muitas vezes nós clamamos por misericórdia de Deus. Ó Senhor, me ajuda. E quando a gente vê o irmão do nosso lado precisando de ajuda, mas também só dá trabalho, mas também não busca a Deus. Desviou, lógico, só podia dar nisso. Ele sabe da palavra, está lá fora da igreja porque quis. Esse é o nosso cotidiano, trazendo para os nossos dias, é assim, exatamente assim que a gente age. A gente busca por misericórdia, Senhor, tenha piedade de mim porque eu pequei. Mas quando a gente vê um irmão do lado, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, aí a gente não quer dar misericórdia para ele. E por que eu falo tanto do amor, gente? Vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar de amor. Porque se você não tiver um amor verdadeiro que vem dos céus, que vem da parte de Deus, de fato você não vai conseguir isso. Se você não buscar exercitar esse músculo, que é o que eu falo, o amor é como um músculo, quanto mais você exercitar, maior ele fica, mais maromba você vai ficar de amor. Se você não buscar isso, você não vai conseguir chegar próximo da justiça, e você vai olhar para as pessoas, e vai ser sempre um juiz. E Colossenses 3,14 diz o seguinte: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. 1 Coríntios 13,13, 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Então, se você não entendeu nada até agora, para que esse Mateus 5, 6 e 7, você consiga aplicar isso na sua vida, você consiga fazer isso aí, velho, você que está em casa. Amor é a peça, é a chave para abrir essas coisas no seu coração e na sua mente. É preciso de fato olhar para aquele irmão que está do meu lado com misericórdia. E é preciso confiar que essa palavra de Colossenses 3,14 diz: revistam-se do amor acima de tudo, porque ele une todos nós em perfeita harmonia. Algumas traduções dizem: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. E eu vou continuar falando de amor, não vou parar, porque é a chave, para que a gente continue tendo fome e sede da justiça de Deus, e para que de fato a misericórdia esteja presente nos nossos corações, e a gente não seja como o servo mau, que obteve misericórdia, mas não deu misericórdia. Amém? Eu quero orar por você, porque talvez realmente não esteja nada bem na sua vida, realmente talvez possa estar tudo bagunçado, e você possa ter feito uma reflexão durante essa mensagem e ter entendido: cara, está zoado, eu de fato não tenho essa fome e essa sede de justiça de Deus. Talvez esteja faltando ou esteja muito longe dessa misericórdia que a palavra de Deus nos orienta a ter. Está tudo bem, cara. Sabe por que está tudo bem? Porque aqui é o lugar da gente corrigir isso. Aqui é o lugar que a gente precisa ter segurança para levantar a mão e falar: me ajuda, velho, caminha comigo, porque eu não tenho nada disso. Precisa ser um lugar seguro a ponto de que você levante a mão e ao invés de você receber julgamentos, você receba amor. O amor é a chave, cara. Você precisa levantar a mão e falar: mano, eu preciso de ajuda, porque eu estou descontando toda a raiva que tem em mim nos outros. Me ajuda, porque isso não é a justiça de Deus, porque isso não é misericórdia. Só que dentro da nossa comunidade é preciso criar um ambiente de segurança para a gente fazer isso. Senão as pessoas vão ficar com medo de levantar a mão. E aqui não é lugar de medo. Sabe por quê? Porque onde um ou mais estão, quem está? Quem está? O Senhor.
Não há medo aonde o Senhor está. Não há dificuldade onde Deus está. Então nós, como comunidade, a gente precisa estar junto cada vez mais e entendermos os segredos contidos nessas mensagens, para que de fato nós sejamos uma comunidade que seja conhecida por fome e sede de justiça de Deus, que nós sejamos conhecidos pela comunidade da misericórdia. E aí, estamos juntos, cara, eu e você, que eu também padeço dos mesmos problemas, dos mesmos sentimentos, das mesmas falhas, e eu preciso de você para a gente caminhar junto. Eclesiastes, né? Antes estejam em dois, para que se um cair, o outro possa estender a mão para te levantar. Essa é a nossa função como comunidade, como corpo de Cristo, caminharmos juntos. Talvez eu não tenha sido um exemplo para você em algum momento, ou talvez eu não tenha estendido a mão para você em algum momento, me perdoa. Porque às vezes eu realmente não consigo enxergar todas as coisas. Então eu quero orar por você, se não está tudo bem. Se em algum momento eu te machuquei porque eu não estendi a mão para você, eu quero orar para que o seu coração fique livre disso. E para que você tenha a energia suficiente para buscar essa justiça e essa misericórdia de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer com que todas as coisas sejam transformadas nas nossas vidas. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajuda a mim e aos meus irmãos, porque nós precisamos, ó Deus, alinharmos a nossa fome e a nossa sede de justiça, de uma maneira que aponte todos os nossos atos para o Senhor, Deus. Da mesma forma, Senhor, eu te peço por misericórdia, Deus, para que esse sentimento seja incrementado no meu coração e na minha mente, ó Deus, para que de fato, quando eu precisar ter e ser misericordioso com o meu irmão, de fato eu seja, Deus. Não me deixa ser um juiz, ó Deus, porque eu não sou juiz, o Senhor é o juiz, o Senhor é aquele que um dia vai aplicar a justiça. Que eu continue, ó Deus, na função de alguém que aconselha, de alguém que instrui, de alguém que em amor mostra a tua verdade, mas não me deixe jamais ser um juiz, Deus. Da mesma forma é o que eu oro e peço para os meus irmãos, ó Deus, se tem alguém aqui machucado porque um dia não teve misericórdia, se tem alguém aqui machucado, ó Deus, porque um dia não foi aplicada a justiça de Deus sobre a vida dessa pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, limpa, ó Deus, o coração e a mente, para que o fardo fique leve, ó Deus, para que essa pessoa consiga caminhar de maneira suave, para que essa pessoa de fato consiga experimentar a paz, que excede todo o entendimento, Jesus. Como comunidade, Senhor, como corpo de Cristo, nos ajuda, traz harmonia para o nosso meio, para que de fato, ó Deus, nós tenhamos essa fome, essa sede saciada, para que de fato, ó Deus, a misericórdia seja algo nativo dentro dos nossos corações. E eu te peço também, Senhor, continua mantendo essa casa como um lugar seguro, para que as pessoas possam abrir os seus corações e não recebam, ó Deus, julgamentos, e sim recebam amor, recebam instruções, ó Deus, baseadas nas tuas escrituras, para que nós, ó Deus, possamos entender aquilo que precisa melhorar em nós, ó Deus, para que a gente esteja mais próximo do Senhor. Assim, Deus, eu oro com fé, com esperança e com amor, crendo, ó Deus, que o Senhor é capaz de entregar para a nossa comunidade tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que a gente precisa para seguirmos como uma comunidade saudável. Eu oro, Deus, com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé, para a gente adorar o Senhor e finalizar o nosso momento de culto. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só